Pessoal, tudo bem? Diogo Reis, professor de Direito Eleitoral Digital. Já pude me apresentar a vocês na nossa chamadinha e falar um pouco sobre o que a gente vai enfrentar aqui, qual é o nosso desafio. Bom, agora chegou a hora da gente falar um pouquinho a respeito dele. Afinal, né, nessa relação com vieses e algoritmos, quem faz a escolha? Ou quem, né? Nós, a rede, ou como funciona essa relação? Bom, a gente precisa conversar sobre um monte de coisas. Primeiro, a gente tem que pensar nos paradigmas e nas barreiras aplicadas à vida física, presencial, e o espaço cibernético, né, a tecnologia, se tem essas mesmas barreiras ou se tem outras barreiras. Eu vou explicar porque eu sei que pode ter ficado confuso, mas veja só. No mundo físico, né, presencial, como é esse que a gente, enfim, vive desde que nasceu, a gente tem duas grandes barreiras que formam e nos ajudam a delimitar diversas outras ações. Uma delas é a barreira do tempo, do limite de tempo, e outra é do espaço, do limite de espaço. Perceba que a gente, nesse momento que a gente está conversando, olha que curioso, a gente está fazendo essa conversa, não é uma conversa presencial, mas sim uma conversa online. Perceba que, simultaneamente, nós desafiamos e desprezamos tanto a barreira do tempo quanto do espaço. Por exemplo, eu estou aqui em São Paulo, eu moro no centro de São Paulo. Aqui no centro antigo, assim, eu gosto de coisas mais antigas e eu moro num apartamento da década de 50 e gosto muito toda essa vibe meio histórica do centro, que também tem muitos problemas, como todo o centro de grandes cidades. Mas eu estou aqui, nesse momento. Você provavelmente, né, sei lá, seria muita coincidência, não está no centro de São Paulo, né? Ou ainda que esteja no centro de São Paulo, não está no mesmo prédio que o meu. Ou ainda se estiver no mesmo prédio, não está no mesmo apartamento que o meu. O que eu estou querendo dizer é que nós não estamos compartilhando o mesmo espaço. Mas você me vê, a gente de alguma maneira está se relacionando. E uma coisa talvez mais estranha, porque a gente já está acostumado eventualmente a não compartilhar o mesmo espaço. Uma ligação telefônica, né? Eventualmente já seria dessa mesma forma. Então, não precisaria talvez de tanta tecnologia. Mas perceba outra coisa, a gente também está desafiando o tempo. Eu estou aqui nesse momento gravando, pensando e torcendo muito para que você curta essa nossa conversa e a conversa com tantos professores incríveis. A gente preparou tudo com muito carinho, muito cuidado, mas com toda a sinceridade. A gente não está em tempo real. Não é segredo para ninguém. Eu gravei esse curso e você está assistindo no momento que você escolheu. Então, dentro do momento de disponibilidade, aquele minuto que você escolheu. Ou seja, desprezamos também a barreira do tempo. Isso que parece uma bobagem, talvez meio óbvio, perceba que pode provocar um impacto gigante em todas as nossas outras relações. A gente, com essa limitação de tempo e espaço, a gente passou a entender algumas coisas e colocar essas coisas como intransponíveis. Por exemplo, às vezes você está na sala de aula, por exemplo, ou no escritório, sei lá, ou no tribunal, e você está em volta a pessoas que trabalham ou estudam naquele mesmo lugar, mas de repente, sei lá, de repente tem alguém que você olha para a pessoa e fala, mano, que insuportável essa pessoa. E tudo bem, pode acontecer isso. Eu espero que, enfim, a gente conviva bem, mas com toda sinceridade, eu não sei você, mas toda sala em que eu estudei sempre tinha uma pessoinha insuportável. E, cara, por mais que eu achasse ela insuportável, que a gente não pensasse coisas meio parecidas, nem no mesmo sentido, todo dia que eu ia para a escola, eu tinha que ir lá e sentar naquela sala, naquele lugar, e compartilhar aquele espaço, aquele tempo com aquela pessoa. Por mais que eu não gostasse dela, né? E quando essas relações elas vão para o online, como a gente trata esse fenômeno? Não sei se já aconteceu com você, mas dá para imaginar, só nas eleições de 2018, foi a eleição para presidente da República, quanta gente excluiu pessoas da sua rede social? Dá para imaginar isso?
perceba que, poxa, eu comentei, né, que na sala de aula, se tivesse aquela pessoa insuportável, eu teria que, ter que conviver. Se eu não quisesse que ela tivesse lá, eu teria que ter um motivo justo para solicitar a transferência, a mudança e tal. Imagina, um negócio quase impossível. Num outro cenário, no digital, é só apertar o botão excluir. Começa a entender, né? Se você excluir uma pessoa na vida real, gente, não faça isso em casa. Isso é homicídio, entendeu? É... Tô brincando, né? Ninguém vai fazer isso. Mas se você tiver num ambiente digital, faz sentido. Você está acostumado a lidar assim. E talvez cada vez mais a gente tenha excluído mais pessoas da nossa timeline, das nossas redes sociais, sem refletir exatamente se a gente deveria ou não excluí-la ali naquele momento. Eu sei que isso pode parecer que é pouca coisa, mas, cara, eu acho que não. Eu acho que não, porque, de uma certa maneira, perceba, né, que a rede social é todo um conjunto de algoritmos que procura uma grande engenharia, né, só para entender um pouquinho de inteligência artificial e algoritmos, imagina como se fosse um sistema de árvores, né? Você tem ali um comando raiz e aquilo vai indo até as folhas da árvore. Quando você fala numa aplicação, por exemplo, né, numa rede social, imagina uma enorme floresta, uma enorme floresta. Então, existem muitos comandos que são dados a partir dos seus sinais. Então, de uma certa maneira, a rede social, a tecnologia como um todo, né, não só a rede social, ela está lendo os seus sinais, ela está procurando se você está gostando daquele conteúdo, se você não está, se você está adicionando determinadas pessoas, se você está excluindo outras, quanto tempo você está vendo uma foto, quais vídeos você para ver, né, e tudo mais. Então, em todo esse processo, a gente começa a perceber que a gente meio que treina o nosso algoritmo. A gente meio que começa a dar sinais e começa a ir montando o nosso mundo digital como se fosse um mundo de Alice, sabe? Aquele mundo que gira em torno do seu próprio umbigo. E a gente vai dando sinais, vai excluindo, vai procurando mais um assunto e não vendo o outro. Quando o outro assunto aparece na sua frente, você acaba passando, não vê. Já quando é o assunto do seu interesse, você para, vê, curte, comenta, entende? Então, de uma certa maneira, a gente está treinando esses algoritmos para nos conhecerem. Aliás, fica aqui uma dica, eu sou professor na Universidade Mackenzie, lá a gente pode fazer uma experiência com os alunos, que era treine seu algoritmo, né? Ou era engane seu algoritmo, desculpa. E, basicamente, a ideia era que os alunos voluntários, né, que quisessem participar disso, treinava, dava sinais ao Instagram, por exemplo, de que gostavam de coisas que detestavam. Um exemplo muito prático, se você quiser fazer, eu super te convido, é uma experiência bem interessante. Vamos supor que a pessoa adora funk, e detesta rock, vamos supor. Aí a pessoa começa a curtir só rock e vai excluindo o funk, por exemplo. Quando chega ao final, depois de 2 semanas, o algoritmo e a transformação da sua vida digital, ela é impressionante, porque você começa a perceber como que a rede está te olhando. Eu sei que tudo isso pode parecer meio Black Mirror, mas isso está no nosso dia a dia, isso está em todos os nossos momentos. Os algoritmos, esse sistema de direção, de decisão, isso está todo dia aí. Cada vez mais os algoritmos decidem quem vai ser empregado, quem não vai ser, quem vai entrar na faculdade, quem vai ficar em determinada sala, que vai fazer tal coisa. Percebe que cada vez mais a gente está imerso nesse mundo. E a gente não pode desconsiderar que é um mundo que, justamente, eu acredito que justamente pelas duas premissas que coloquei antes, a ausência de barreira física e a ausência de barreira do tempo, a gente talvez tenha outro modo de contar quando a gente está aqui no digital. Quer ver um exemplo? Quando a gente está, vamos supor de novo, numa sala de aula, e a gente quer fazer meio que uma votação para ver se a maioria quer, sei lá, antecipar o intervalo, vamos imaginar. Cara, a gente conta as pessoas, tem 50, 30 falou que quer, pronto, ganhou.
E na rede? Ah, você pode falar, é só contar. Beleza. Mas como eu tenho certeza que aquela pessoa é uma pessoa? Será que de repente não é uma pessoa controlando 30 robôs? Não estou falando de um negócio muito difícil, é um negócio muito simples, ou perfis fakes. Perceba que eu não consigo fisicamente fingir que eu sou duas pessoas, né? Se a gente está presencialmente, essa barreira física, né? Tanto então assim do tempo e do espaço, ela limita, né? O corpo não ocupa dois espaços diferentes. Então, dá para entender esse processo? Isso desafia a nossa lógica. Então, talvez a gente tem que olhar para esse cenário fazendo os descontos do espaço virtual que talvez na vida real a gente não fazia. E talvez as barreiras físicas do tempo e do espaço já cuidavam de resolver muita coisa. E aqui no meio digital, a gente precisa ou criar barreiras artificiais de tempo e de espaço, entender um pouco mais sobre isso, ou simplesmente aceitá-las. Eu queria trazer um exemplo que talvez a gente tem visto muito, ó, tanto em séries, documentários, livros, o quanto muita gente tem apontado isso como um papel, vamos dizer, maléfico da rede social, numa ideia de privacidade e tudo mais. Mas eu queria chamar a atenção para que, se a gente for peneirar as atividades, sei lá, qual é a diferença daquela. Vamos imaginar daquela vendedora ou vendedor na loja de roupas e que quando você vai lá experimenta uma calça, por exemplo, e aí o vendedor, a vendedora vai lá, olha, e aí você está se olhando, você está vendo, você está ridículo com aquela calça, parece o Bob Esponja, sabe? A calça quadrada, que negócio horroroso. E chega a vendedora, o vendedor fala, ó, valorizou, hein? Você tá lindão. Cara, toma boa. É, será que faz sentido você acreditar nessa independência ou imparcialidade daquele vendedor ou daquela vendedora? Perceba que há todo um conjunto formado em busca do consumo, da sua decisão de compra. Então, sei lá, eu acho que a gente tem que avaliar isso pensando com alguns filtros. Falar assim, não, peraí, será que ela está falando isso porque realmente está bom? Ou porque ela é uma vendedora, ou ele, né, um vendedor, e quer me incentivar a tomar a decisão de compra? Então, perceba que talvez, quando a gente está no mundo físico, a gente percebe mais fácil que a gente está dentro da lojinha, percebe mais fácil que está dentro do provador. Meus avós, tanto os avós paternos quanto maternos, eram comerciantes. Sempre eu vivi no meio do comércio. Bom, meu sobrenome é Reis, né? Reis é um sobrenome árabe, libanês, e tem bastante tradição libanesa ao comércio, mas os meus avós paternos eram de origem portuguesa, que também tem tradição no comércio. Enfim, todo mundo tinha sua lojinha, e eu vivia por lá. E eu nunca esqueço, cara, que enquanto nossa, enquanto alguns comerciantes. Eu lembrei de um exemplo aqui, olha só. Cara, tinha um comerciante super mal humorado que ficava na mesma rua do comércio da minha avó Lourdes. E ele se chamava Moisés, acho. E ele era tão rabugento, mal educado, que quando as pessoas chovia, né, era comum as pessoas se abricarem no toldo em frente à loja. Sabe o que é toldo, né? Tipo aquela proteção assim. Mas na época era muito comum os de rolinho. Então você puxava, né, descia, quando chovia você puxava. Hoje talvez seja mais comum, sei lá, gente, faz tanto tempo que eu não saio de casa com essa pandemia, eu me atrapalho muito. Mas, sei lá, talvez hoje seja mais comum aqueles fixos, né? Mas esse vai e volta, tá? E o seu Moisés, né? Vamos imaginar que seja esse mesmo, acho que é. Ele, sabe o que ele fazia? Quando chovia, as pessoas corriam para frente da loja. E, cara, numa boa, se você é dono do comércio ali daquela empresa, é uma droga ter as pessoas ali na sua porta, na chuva. Sabe por que é uma droga? Não sei, alguém que já trabalhou em comércio? Eu trabalhei muito tempo. Meu, fica uma sujeira. Aqueles pés molhados, aquilo atrapalhava tudo. E atrapalhava também se alguém queria entrar ou sair da loja. Era um problema mesmo. Sabe o que o seu Moisés fazia? Ele ia lá e, pum, fechava o toldo.
e deixava as pessoas na chuva. Olha que sacanagem, dá pra você imaginar, cara. Isso daí. Não, as pessoas saíam no ódio, xingando, aquela coisa. E muitos iam pro todo da loja da minha avó. Sabe o que a minha avó fazia? Minha avó passava um cafezinho. É, imagina, você tá lá na chuva, acabou de ser humilhado, e aí você vai para outro lugar, você tá achando que a pessoa vai te chutar também, né? Você já não tá no bom dia, sejamos sinceros, que dia triste. Cara, e ela passa um cafezinho, vai lá. Quando a minha avó tava bem maldosa, ela fazia até um bolinho de chuva, sabe? Sabe o que é bolinho de chuva? Sei lá, eu acho que cada lugar chama de um jeito, mas é um bolinho, é uma bomba calórica, é um bolinho assim de massa frito com açúcar e canela. Então eu costumo falar, cara, que ela montava todo esse negócio e meio que isso não era à toa, sabe? Gente, se você tá nessa situação e aí te oferece um cafezinho, mesmo que você não queira, não tome café. Cara, qual vai ser o seu próximo passo? Vai ser comprar? Meu, e assim, olha só curioso. A minha avó, ela tinha essa loja que vendia desde agulha até bicicleta, sabe? As coisas de interior, assim. E talvez mais antigamente. Então, cara, alguma coisa você comprava daquela loja. Pode parecer bobagem, mas quando, enfim, eu tinha 6, 7 anos de idade, vivia por lá, mas passado o tempo, né, todos esses anos, né, 30, menos de 30, talvez 20 anos depois, eu estudando esse tema, e eu estava num espaço que eu admiro tanto, que foi lá na Universidade de Berkeley, na Califórnia, e estava entendendo como que as coisas acontecem, em especial os chamados filtro bolhas, né, e as escolhas das redes sociais, tudo. E eu falei, pô, cara, é mais ou menos o que a minha avó fazia na lojinha dela. Eu comecei a chamar isso da lógica da lojinha. Vou explicar. Meio que aquela ideia de tentar te agradar. Minha avó não sabia se as pessoas gostavam de café, mas ela imaginava, né? Havia uma suposição de que, olha, tá frio, é um gesto de gentileza. E sendo legal com as pessoas vão ser legal comigo. E havia, então, quase que um contrato implícito ali onde ninguém era obrigado a fazer nada, mas ao mesmo tempo havia um forte incentivo à compra. Percebe que, de uma certa maneira, havia ali todo um processo de influência, todo um processo para tentar conduzir as escolhas. Não, e é estranho, porque acho que eu vou fazer isso muito intuitivamente. Acho que a gente faz isso, né? Às vezes você recebe alguém em casa, às vezes você nem gosta tanto, né? Eu, 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 por exemplo, eu não tenho filhos. E aí, vai, você recebe alguém que tá com aquela criança que, mano, pula do teto para a parede, por coisa. Eu tenho dois cachorrinhos, né? A Matilda e o Boris. Aliás, se vocês quiserem forte, eu recomendo fortemente que vocês vejam meu Instagram. Eles estão sempre lá. E, cara, às vezes chega a criança, quer brincar e eu tenho medo de judiar, sabe? Porque às vezes aperta, puxa. E eles adoram criança, então eles vão. Enfim. Então, tipo, eu querendo me livrar daquela pessoinha, eu não vou virar para ela e falar assim, não, vaza daqui, só se fosse um negócio muito grave. E aí a gente vai tentar, e volta sempre, né? Tipo, torcendo que não, cruzando os dedos, né? Tipo, mas enfim, é comum isso. Então eu queria que a gente percebesse que a gente busca a obtenção de sinais para que a gente possa conquistar ou, de alguma maneira, seduzir a pessoa a seguir aquele caminho que a gente acha importante, como o caminho, por exemplo, da compra. O que acontece com as redes sociais, né, os buscadores e todo esse sistema digital é que ele faz isso muito rápido, em massa e com muito mais dados do que talvez a gente, como humano, é capaz de perceber. Sei lá, né, o algoritmo consegue perceber quanto tempo você parou naquela foto. Embora você não abriu, mas na hora de rodar a timeline, você dá uma paradinha ali, né? Se você der um zoom na foto, né? Tipo, e consegue perceber várias coisas sobre você. Então, esse processo vai fazendo com que o conteúdo seja direcionado meio que sob medida para você. E daí você vai querendo consumir mais esses produtos que estão sendo criados para você, porque são produtos que te agradam. É um cafezinho nos dias de chuva, sabe? E aí você vai pegando esse produto, a coisa vai indo, e quando você vê, você está imerso, talvez, a um conteúdo super, hiper direcionado a você. Mas calma lá, isso por si só
Suprime o seu direito de escolha. Faça essa experiência que eu falei de enganar o seu algoritmo. Veja como os produtos, as coisas e as pessoas que são oferecidas a você vão ser diferentes daquilo que você gostaria. Entenda também o seu papel. Não estou falando que eu, você, como usuário de internet, somos responsáveis por tudo. Mas entenda que há um processo o que é diferente de roubar dados, né? Não tem nada a ver. Imagina que uma empresa vem, coloca um agente malicioso e fica roubando nossos dados. Não. Mas se esse espaço, ele, de alguma maneira, está nos termos de uso, ele envolve todo esse processo, aquilo sendo usado naquele conjunto, claro, privacidade de dados é um outro problema gigante. A gente deixa meio de canto que ele não ia conseguir falar sobre isso, mas entenda que há uma relação ali, e na qual você trouxe esses sentidos. Muita gente pensa que as redes sociais colocam tudo, o conteúdo que se apresenta a você é um conteúdo cronológico. Porque normalmente você vê, isso foi publicado há mais tempo, isso há menos tempo e tal. Mas sejamos sinceros, é impossível que o conteúdo cronológico apareça para você. Eu vou explicar por quê. Numa rede social, por exemplo, ainda que seja uma rede pequena, sei lá, com 500 pessoas, o conteúdo que essas pessoas publicam, ele é tão grande, mesmo os que não publicam muito, que se você passar o dia vendo o seu Instagram, por exemplo, sei lá, o Facebook, as redes sociais, você não vai terminar de ver o conteúdo de todo mundo. Tipo, estima-se que 24 horas de conteúdo de uma rede, ainda que pequena, uma rede ainda que pequena, ela faz com que a gente, especificamente com que a gente passe 24 horas vendo e a gente não passou das 11 da manhã em matéria de conteúdo. Quero mostrar que existe muito mais conteúdo na internet circulando do que tempo. E isso se explica justamente pela ausência das barreiras físicas do tempo e do espaço, porque, embora eu tenha 24 horas na internet ou fora dela, na internet eu tenho a possibilidade da infinitude de canais. Então, se eu transmitir, por exemplo, 1 hora de conteúdo num canal e 1 hora de conteúdo em 10 canais, eu tenho 10 horas de conteúdo, entende? Se for 1 milhão de canais, eu tenho 1 milhão de horas. Então, a infinitude dos canais, que seria, nesse meu exemplo, como a barreira do espaço, faz com que tenha a infinitude do tempo. E aí você tem no mundo, sei lá, uma vez houve uma média de que a cada hora no YouTube sobem 500 horas de conteúdo. Então, né, se esse número bateu, eu não tenho certeza dele, mas, poxa, você vai ter ali, você teria que assistir 500 horas e você só terminou o conteúdo que foi postado entre as 10 da manhã e as 11. Então, nesse grande universo, é preciso escolher o que é que você vai ver e como escolher. A estratégia é basicamente a estratégia da lojinha e tentar te agradar e levar esses conteúdos que mais te agradam. Nesse caminho, e sem ingenuidade nenhuma, há todo um comércio, uma economia de atenção, onde esse processo de atenção e o seu interesse pelos produtos faz com que talvez a mágica publicitária, né, o sonho de todo profissional do marketing, que não é necessariamente levar uma mensagem para o maior número de pessoas, mas sim para as pessoas certas. E aí você tem um encontro daquele que quer comprar com aquele que quer vender aquele determinado produto ou serviço. E isso é um valor, isso é algo que se paga. E isso se transforma num negócio, num modelo de negócio das plataformas. Perceba que isso tem algumas vantagens, mas cria alguns problemas. Como, por exemplo, se você está fortemente conectado a uma ideologia, possivelmente você só vai ver coisas a respeito daquela ideologia. Mas não quer dizer que as outras estão bloqueadas, proibidas para você. Quer dizer que você não tem interesse. Então, eu acho importante, porque a gente tem uma mania de culpar o algoritmo. E nem sempre a gente tem que entender também o nosso espaço.
Então, eu acho que a gente ainda tem muito que avançar em matéria de transparência das plataformas, jogo de responsabilidades, mas com toda a sinceridade. Não é simplesmente se omitindo, se colocando num papel de que, olha, eu não tenho nada a ver com isso, que a gente vai resolver. Talvez o grande desafio é conhecer essa lógica da lojinha, é conhecer essa transparência. E se a gente conhecer, sei lá, você sabendo que aquela pessoa é um vendedor daquela loja, uma vendedora, você vai acreditar firmemente no que eu estava falando? Estou falando que vendedores são mentirosos, tá? Eu também já fui vendedor de loja. Mas eu estou querendo dizer, há um objetivo ali. E esse objetivo talvez seja influenciar a sua decisão de compra. E tem gente que é mais honesto no sentido de dizer assim, ó, não, isso não ficou bom, vamos procurar outra coisa. Mas tem gente que, meu, só quer bater meta e fala assim, ó, você tá maravilhosa, ficou muito bom. E na verdade não tá. Então, vamos fazer esse disclaimer, né? Meio que aquela coisa de que, tipo, ah, sua mãe falou. Poxa, é sua mãe. Vamos pensar, será que. E olha, eu tô falando aqui de todos os tipos de mãe, que tem a mãe que te derruba e a outra que acha que você é o máximo. Mas, cara, é mãe, não é uma pessoa externa, imparcial. Então, entende esse processo. E é um pouco nesse convite que eu chamo vocês para a reflexão. Essa ideia de bolha na qual as pessoas e coisas se agrupam de acordo com seus interesses tem criado uma grande confusão, como se fôssemos, na verdade, dominados, amarrados e inseridos num espaço. A gente também tem responsabilidade nesse processo e a gente pode vencer muitas barreiras a respeito do tema. Então, fica aí o convite para refletir e pensar se é, se a gente tem furado essas bolhas, construído pontes, ou se fechado nela. E qual é o tamanho da relevância disso para um sistema e para uma sociedade que vive conectada? Será que a gente vai ficando cada vez mais egoísta, microsegmentado e vivendo exclusivamente naquele mundo em torno do nosso umbigo? Vamos pensar um pouco sobre isso. E esse é o nosso convite aqui. Pessoal, super obrigado. Foi um prazer falar com vocês. Espero muito que a gente se encontre pelas redes sociais, do Instituto, as minhas também, e, enfim, tantos outros espaços aí, e que todos fiquem bem. Valeu, viu? Obrigadão, se cuide. Até mais.